Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pichler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pelo canal 5 da NET, 72 da TVA, a CWB TV, TV Comunitária de Curitiba. Hoje nós vamos debater alternativas energéticas para o século XXI. E o nosso primeiro convidado é o professor Nielson Infante Vieira. O professor Nielson Infante Vieira é inventor, psicólogo, aposentado como contador. Ele atuou muitos anos na área da psicologia transpessoal e ele desenvolveu uma alternativa para a captação de energia elétrica, que ele chama de usina hidroelétrica marinha, que é um sistema hidromecânico muito simples, que não exige alagamento de grandes áreas para a geração de energia elétrica, nem o comprometimento de grandes florestas e áreas para a agricultura, e que não prejudica o desenvolvimento e também não prejudica a biodiversidade do Brasil. Este projeto ele foi avaliado pelo governo do estado do Paraná, pela Copel, pela Lactec, Tecpar, que são empresas que atuam nessa área da pesquisa, e é apresentado como uma das alternativas para a captação da energia elétrica no aproveitamento dos movimentos das ondas e turbulência das águas dos mares, rios, lagos, usando uma tecnologia que alavanca boias. Este projeto ele já tem a sua patente de invenção requerida junto ao Instituto Nacional de Produtos Industriais, né? E eu gostaria, professor Nielson, esse projeto também ele foi premiado. Eu gostaria que o senhor dissesse como surgiu essa ideia. Me parece que já faz alguns anos que o senhor trabalha nela e que depois o senhor nos explicasse o funcionamento e da viabilidade de nós termos essa usina hidroelétrica marinha. Acontece o seguinte, eu observei há muitos anos atrás, quando eu ia à praia, aqueles barquinhos na beirada que você fica, até tem em Caiabá tem um restaurante, você viu os barquinhos lá embaixo, né? Balançando. Certo. Então, eu vou falar assim, se puser uma alavanca aqui nesse barquinho, né? Ele vai fazer a pontinha de gerar uma energia fabulosa. O barquinho vai uma balança, né? Então, é aí que surgiu a ideia de fazer essa usina hidroelétrica marinha, quer dizer, usando boias, né? Eu usei o termo primeiro, né? Dê-me um ponto de apoio que eu levanto o mundo, né? Dou um ponto de apoio, uma alavanca que eu levanto o mundo. Então, usando isso, eu falei assim, pô, dá para fazer muita coisa com isso. Certo. Então, eu bolei põe uma plataforma aqui, né? Põe um ponto de apoio, uma alavanca e uma boia lá na água, né? E aqui a ponta da alavanca pequena, com uma catraca para virar um eixo. Eu virando um eixo, já estou com energia para virar um gerador. Certo. Aí desenvolveu. Isso faz muitos anos que Foi o senhor começou a pensar 1965. Essa ideia? Foi. Em 1965, meu primo formou-se em veterinária, o Percy, depois de Atibac, um gêniozinho na área. Ele foi para a França, eu pedi para ele pesquisar isso lá, sabe? E ele disse, olha, está aqui, já tem um negócio com boias, com tubos que levantam a maré e tudo, mas não está dando certo. Ele não deu certo até hoje, porque senão não está funcionando, né? Então eu peguei, parei e encostei. Daí eu só fui acordar ao entardecer. Sabe como é que é? O entardecer da minha idade. Da sua idade. Da idade. Aos 80 anos. 78 anos. Que o senhor desenvolveu o projeto. Daí eu fui pôr no papel o projeto e pus, né? Porque também estava o assunto, né, da energia no mundo, né?
Sim, o senhor sempre trabalhou como contador, depois se formou em psicologia. E como é que têm surgido essas ideias? O senhor também tem outros projetos, outras invenções? Tenho. Mas agora não posso falar porque estão prontinhos, estão no forno. Então, eu estudei contabilidade pública, eu era funcionário do NPS, né? Sim. E lá eu fui coordenador de contabilidade, depois me mandaram abrir o IAPAS, na contabilidade do IAPAS, no Paraná, que abriu um instituto, né? Sim. Primeiro 6 institutos juntaram num só, eu fiquei como substituto do coordenador de contabilidade do NPS, no Paraná. Depois desmancharam, fizeram NPS, INAMPS, IAPAS. IAPAS, eu fui abrir a contabilidade do IAPAS, que hoje é INSS. Aí eu estava para me aposentar, eu falei assim, o que eu vou fazer com contabilidade pública, né? Aí eu fiz um vestibular na faculdade Tuiuti, fui da primeira turma da faculdade. A de psicologia. E eu já fui... estava na faixa dos 60 anos, 50 70 e poucos anos. Quando o senhor começou a estudar. E eu me formei com 50 e poucos anos, né? Então, nessa área aí de psicologia, eu fui justamente mais porque eu pertenço à Ordem Rosa Cruz. E lá estuda a área da personalidade e as leis da natureza. E isso me levou a pensar mais nesses inventos e nessa parte de teoria. Então, eu comecei a colocar em pauta todos eles, né? Que quando eu era criança na fazenda, que a gente ia luar, que o pessoal, eu falava, olha, nós vamos ali, sabe? Nós vamos ali ainda na lua. Era o louquinho da lua. Aliás, o senhor parece que já com 12 anos de idade, o senhor já imaginava fazer uma asa delta. Asa delta? Pois é, meu pai não podia porque ele foi, tanto que ele perdeu a fazenda, o Getúlio depois recuperou as fazendas, né? Mas quem é que uma mãe e um pai ia deixar um menino de 12 anos fazer uma asa delta naquele tempo? Naquela época não tinha sido inventada ainda a asa delta. Eu poderia fazer direitinho, o mesmo modelo, gozado, né? Que é essas que hoje, fazem parte dos esportes radicais. Esportes radicais, E tudo aquilo que estão fazendo eu já tinha pensado direitinho. O senhor morava onde? Em Jacarezinho. Nasci lá, fui criado lá. Estudei lá, sabe? Depois fui morar no Rio, trabalhei no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu estudava também à noite. E depois eu fiquei doente, fui para Jacarezinho, abri uma loja, depois eu não aguentei, fui para São Paulo, depois vim para Curitiba. O senhor está aqui há muitos anos? Estou aqui desde 49. Então eu aprendi taquigrafia no São Paulo e vim taquigrafar na Assembleia aqui. O senhor foi funcionário da Assembleia? Não cheguei a ser, porque a política não deixou, né? Então, aí eu arranjei um emprego no Institutos Ferroviários. E lá eu fiquei até a unificação, depois fui estudar contabilidade pública, né? Fui ser professor de contabilidade pública, foi aí a minha sorte na vida. Ter licionado contabilidade pública. Aquelas sortes que você tem encontrar um amigo que fala assim, você vai licionar lá naquele colégio. Eu falei, mas como? Era um contador medíocre, né? Então fui licionar, aprendi contabilidade pública. Aí eu subi. Mas a contabilidade pública era ensinada nos cursos do comércio? Técnico. Do comércio? Do técnico de contabilidade. Naquela época. Naquela época. E ali, né, como eu aprendi contabilidade, então na terra de cego, então eu errei, né? Foi aí que eu promei na vida. Esse seu projeto dessa usina hidroelétrica marinha, ele foi premiado, inclusive, ele recebeu uma menção honrosa. Eu gostaria que o senhor explicasse. Eu vi um anúncio na televisão sobre esse concurso que eles iam fazer, sabe? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu entreguei o papel lá e eles gostaram muito aqui, ó. Aqui no 7? A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior do Paraná? Isso. E eu fui premiado, porque eles acharam que para ganhar o prêmio, o dinheiro, era muito pequeno para um evento desse, sabe? Então, eles deram o prêmio em primeiro lugar para um senhor que faz madeira sobre negócio de pinhão, que eu não sei como é que é.
e me deram essa assim, honrosa, né? E para poder me colocar numa posição melhor assim, né? De inventor. E me diz uma coisa, professor, como é que funciona essa usina hidrelétrica marinha? Que capacidade ela teria assim de gerar energia? Evidentemente que o senhor deve estar elaborando um protótipo, é algo... Estou pedindo. Esse processo já correu, foi na Copel, já voltou, já pedi para o Ministério, já pedi para a Presidência da República, sabe? Pedi para o governador não tive resposta, mas aí agora esse professor nosso da Cefet voltou, porque o Paulo, do Ministério de Minas e Energia, mandou que eu entrasse em contato com a Cefet aqui, né? Hoje é a universidade, né? Universidade Tecnológica do Paraná. Eles gostaram, sabe? Então foram para estar lá na Copel para fazer o protótipo, mas estão ainda decidindo, né? Para fazer. Então está parado lá. Eu tenho que fazer esse protótipo, porque senão não adianta, né? Então, o protótipo que o senhor me perguntou, é muito simples a usina, assim, simples em termos, né? Para a montagem dela, a primeira vai ser um pouco complicado. Mas o professor Carlos Henrique, lá da Cefet, ele já pôs na cabeça tudo que tem que ser feito nesse protótipo. E esse nosso professor, que é o Gilberto Manuel Alves... Nós vamos entrevistar no próximo bloco. Ele já tem pronto como fazer a parte da eletricidade. E eu, então, montei isso aí como se fosse, por exemplo, uma mesa como esta aqui, né? Colocando as pilastras como ponto de apoio, né? da alavanca, com a boia, com o cabo, a alavanca, de pendurado uma boia lá na ponta, né? E aproveitando as ondas do mar e a turbulência. Quer dizer, movimentando essa boia, movimenta a alavanca multiplica, você sabe disso? E naquela pontinha final ali, né? A ponta é ligada num eixo, e esse eixo tem uma catraca, porque quando a alavanca desce, né, a catraca não funciona. Quando a boia desce, a alavanca está fazendo força, porque o valor da energia é o peso da boia, sabe? Que desce, então ela levanta o peso, então está multiplicado e gira um eixo. Certo. O importante é ter esse eixo virando. Aí sim, daí você distribui da maneira que você desejar. Sabe? Daí lá na frente tem um volante, tá? Desse eixo para dar continuidade, porque nós colocamos várias boias, né? Para um mais comprido que a outra, porque as ondas são desiguais, então tá sempre as boias sobe, desce, desce. Esses equipamentos eles seriam instalados próximo da praia ou mais no mar aberto? Aonde que... Esse equipamento, primeira mão, seria colocado na beirada do mar, né? Na praia ou no costado, né? E logo em seguida a água do mar, que ficava a boia, aqui a terra, né? Você pode também colocar ela no mar, sabe, como se fosse uma boia, ou então fixa, como a Petrobras faz nas torres, né? E ter as boias funcionando. Então, até isso, foi o seguinte, que eu estou lançando a ideia, mas eu vou te fazer o desenho, se fosse preciso, do esquema, né? Estou lançando até a ideia de nós termos uma hidroelétrica, né, de socorro, porque se eu posso, por essa hidroelétrica do casco de um navio que está para ser afundado, colocar ali, então, quando um tipo Itajaí que teve inundação, eu vou com o navio para lá e ligo lá sabe como é que é? Isso é uma ideia, surgiu agora há pouco tempo, para utilidade, mais uma utilidade dessa usina hidrelétrica, que não existe no mundo. Quer dizer que seria o senhor o primeiro a saber, o primeiro a informar o mundo que vai existir no futuro um socorro para a eletricidade, assim, como se tivesse uma ambulância. O navio vai lá, liga na... O seu projeto, ele possibilita que essas usinas elas produzam também
energia nos rios, nos lagos. Sim, Os lagos, aqueles que não têm tanta essa oscilação como o mar, como é que seria produzida a energia? Bom, o primeiro pano é o seguinte, essa usina é um 14 bis, sabe? Quer dizer, hoje nós temos aí aviões a jato de última geração, mas essa usina está lá no princípio. Está no como princípio. Foi o, então, olha, tem o coisa avião por do... isso aí, sabe? Tem coisa por isso. Depois eu vou falar mais uma que o pessoal não gosta. Então, essa usina pega esse movimento todo, turbulência, lógico. Se você vai colocar no rio, você tem que procurar um local, tem gente que estuda isso, especialista nisso, que tenha sempre aquela turbulência, que tem que ter aquele movimento, seja pequeno ou grande, mas tem que ter. Né? E nos lagos também, com aquela turbulência. E no mar que também tem que ter uma onda. Não a maré não importa, porque se a maré está alta, essa alavanca está bem alta, fazendo assim, com a boia, né? Se a desce, a barra vai de medida que vai descendo a maré, ele vai fazendo a mesma coisa. Não importa se ela está alta ou baixa, porque o ponto de apoio está aqui. Né? Claro. Então, assim, é aqui que pega toda a energia. Quer dizer, o senhor pode ter vamos dizer, uma energia que se capta do mar, de 100, vamos dizer, e você pode pôr para 1.000, 12.000, que é o resultado. Quer dizer, ela é uma usina que não gasta a energia, sabe, nenhuma. Ela não gasta a energia que ela consome. Sim, a energia é própria do movimento das próprio ondas. movimento, ali não há desperdício de energia. Pelo contrário, ela triplica, aumenta a energia. Essa é a vantagem dessa usina. Quer dizer que você pode construir uma pequena usina e pode construir um monstrengo. Depende do interesse do local. Pode ser uma usina muito grande, pode ser uma usina pequena. Sim. Por exemplo, ilhas, por exemplo, pode ser uma usina pequena. Em outro lugar, e pode ser em lugares próprios, mas que tenham uma água suficiente, no rio ou mar, para fazer uma maior. O senhor já chegou a calcular, digamos, um pequeno protótipo, a capacidade que ele chegaria a produzir? Já tem no meu projeto, que eu não trouxe aqui hoje, a Lactec tem o projeto, tem lá já com a parte toda do valor. Mas só que tem que essa parte é uma parte técnica que eu não conheço. Né? Mas seria viável, assim, por exemplo, essa questão de aproveitar a energia do mar, das ondas, das marés, já conceitualmente ela já é tratada, né? Agora o senhor pega isso e transforma em algo viável, prático, que possa ser implementado. Aproveitar esse movimento só da água, ou então a turbulência, né? Que faz assim, para mexer uma boia e uma alavanca, só. Mexeu, virou um eixo. Pronto, você está Gerou a energia. Gerou energia. É o que acontece. Aí vem a captação da energia da água do mar, transformada em energia elétrica. Certo. Então, nós estamos entrevistando o professor Nielsen Infante Vieira. Ele desenvolveu um projeto de uma usina hidroelétrica marinha. O senhor também começou a atuar como psicólogo um certo período. Faço e agora ainda o senhor ainda tem consultório, o senhor atende sim, pacientes? Tenho pacientes, tudo. Me dedico mais a aconselhamento, sabe? Sei. Aconselhamento, tiradores e autovalorização da pessoa. Então, professor Nielsen, eu gostaria que o senhor desenhasse ali como ficaria essa usina hidrelétrica para que a gente pudesse ter uma ideia desse conceito. Né? Quem sabe tenhamos aí empreendedores que queiram financiar esse seu projeto, protótipo, e possam explorar até comercialmente essas usinas. Né? Isso mesmo. Pode ficar à vontade aqui no nosso quadro, professor. Então, ali o senhor aperta ali no vermelho ou no azul, ali embaixo no nosso giz, e escreve com o dedo. Pode apertar. Então, eu vou fazer ali. Acho que é mais que eu estou com a direita, né? Isso, o senhor pode... o senhor pode começar a desenhar ali, professor. Pois não. Isso. E pode fazer o desenho e explicar o desenho. Aqui
é a plataforma Certo. que eu faço, né? Você pode fazer boia, né? Na boia ou pode ser em terra. Uhum. Então, quer dizer que aqui Seria a plataforma onde vai ficar a a água vai usina. ficar Certo. Então, nesse meio aqui, meio termo aqui, eu coloco... O senhor quer pôr em outra cor ali? Aqui eu vou pôr Apertar outra- o azul, por exemplo? E daí o senhor põe para facilitar para os nossos telespectadores. Aqui. Aqui eu coloco uma alavanca ponto de apoio, né? Certo, o senhor vai pôr Apesar uma de azul, alavanca, o senhor pode desenhar ela a alavanca. E Isso, ali, o verde, por exemplo. aqui é outro Outra alavanca. ponto de apoio. Né? Certo. E depois aqui, outro ponto Mais de um. apoio. Né? O senhor põe 3 pontos de apoio. São três alavancas que eu vou colocar Certo. aqui. Sabe? Então, essas alavancas, elas começam aqui, né? E vêm apoiada aqui nessa parte, né? Certo. Aqui vem outra aqui, Elas vão dar até no mar, então. vai até o mar. Né? Uhum. Pode arriscar até embaixo que aparece aí. E aqui, Isso. e vem para cá. Certo. Então elas estão apoiadas aonde que estão apoiadas? Num eixo, Certo. né? Num eixo aqui. Aí no meio. Nesse Passa um eixo aí. Passa um eixo, a alavanca está apoiada aqui nesse Parece eixo. até aquelas alavancas, aqueles para tirar petróleo da terra, que é uma espécie de uma alavanca ali que você... Aquele é diferente, tem um outro nome, eu não me lembro o nome daquela. Exatamente. Eu pensei em fazer aquilo, mas aquilo não vai... Aquilo não servir para isso funciona. aqui. Então, simplesmente, eu vou explicar uma alavanca aqui. Tá? Então, essa aqui é a alavanca. Certo. Tá? Vem até... Pode pegar uma outra cor ali? Até, até no mar aqui, sabe? Certo. Aí Então, embaixo está o mar. aqui é de pendurada na alavanca. Tem de pendurada na alavanca a boia aqui. Certo. Tem uma Tá? boia ali. Aqui. Então, à medida que a boia levanta, a alavanca levanta, abaixa aqui, né? Daí Tem gera... um outro eixo aqui, aqui. Ali o senhor vai apagar, professor. Ah, é? O senhor pega o segundo aqui, ó. Esse aí. Isso. Tem um outro eixo aqui. Ali pode fazer os 2 eixos. Faz esse eixo e mais o eixo de baixo. Tá. Tá. Então tem o segundo eixo, que a ponta da alavanca pega. Sabe? Então aqui que ela tem uma catraca, Certo. e na hora que a alavanca, que a boia baixa aqui, a ponta engata na catraca e vira o eixo. Ah, sei. Sabe? Daí vai esse movimento. Na hora que ela volta, ela é de catraca, ela não oferece nenhuma, só dá a distância lá. Aí a boia baixa, então aqui que vira. O segredinho é só esse. Certo. Deu para entender bem ou não? Sim. É aquela alavanca, o ponto de apoio, a ponta aqui que liga um eixo com a catraca para virar. Que daí você põe mecânica, né? Mecânica. E daí os geradores aumenta a estariam velocidade, aonde? põe isso, põe... Aí teria um fio que levaria até o gerador, como é que é? Aí tem o seguinte, Ou nessa mesma plataforma o senhor colocaria o gerador? Pode sim e pode não, mas seria porque assim, por causa do espaço, né? Fica tudo dentro do espaço. Ah, sei. Sabe? Então, aqui, depois vamos dizer que tem uma catraca aqui. Pode pegar um ali embaixo, isso. Tem uma catraca aqui, Certo. sabe? Que pega num outro eixo, tá? Que vai a uma caixa de troca aqui, né? Para mudar troca automática quando precisa aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, sei. sabe? Desse eixo aqui. Para dar continuidade, que sai daqui um eixo que vai para o gerador. Certo. Deu para entender? É o mesmo processo, evidentemente, que a energia elétrica ela é gerada sempre por pelo esse gerador. processo. Aqui é só energia mecânica. Então, acontece que essa força do mar, da boia que cai, quer dizer, a força mesmo é proporcionalmente direta com o peso da boia, né, e o tamanho da alavanca. Se você quer aumentar a força, a energia final aqui, você aumenta o comprimento da boia, da alavanca, ou então o peso da boia.
Certo. Tá? Então vai virando. Então você tem várias alavancas aqui, várias boias, Sim. que ficam mexendo O tempo todo para mexendo. virar Sim. o O gerador. Isso aqui, depois de montado, Sim. não para. Não para. Sabe? Não para. Isso Ela não para, uma continua. espécie de um moto contínuo. Uma espécie de um moto contínuo que vai ser no futuro. Já tem pronto esquema para isso. Isso favoreceria as cidades litorâneas ou poderia gerar energia para qualquer situação? Onde tem uma água, sabe? Não precisa gastar água. Sabe? Sim. Não precisa gastar. O senhor tem ideia de quanto é o custo de um protótipo desse com três? Não tem. Com três alavancas? Não tem. Isso é só um cálculo muito grande, técnico, né? Sim. Sabe qual é o metal que vai colocar e tudo isso, sabe? Então, até para resistir, né? Para resistir, né? Algum tempo. E essa alavanca aí, essa é parte da usina, o importante é a função. Sabe? Certo. Função que é você adquirir energia elétrica através de boias e alavancas, tirando essa energia de turbulências e de ondas das águas dos mares e lagos. Agora, para você movimentar também a água do lago, existe uma peça que eu vou montar mais tarde para fazer as ondas. Para que mantenha as ondas. As ondas no lago. Certo. Sabe? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Nielson Infante Vieira, ele que é contador, psicólogo de formação, mas também é inventor. E ele desenvolveu este projeto, que é uma usina hidroelétrica marinha e que compõe, podemos assim dizer, o tema nosso de hoje, que é justamente alternativas energéticas para o século XXI. Voltamos logo em seguida. Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Minter. A credibilidade que você conhece é ao seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós estamos debatendo alternativas energéticas para o século XXI. E o nosso segundo convidado é o engenheiro eletricista, professor Dr. Gilberto Manuel Alves. Ele tem doutorado em engenharia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado também na área de automação e ele é professor do Departamento de Eletroeletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Ele também atuou como professor na Petrobras, na Companhia Paranaense de Energia, a Copel, e além da Itaipu Binacional. A sua tese de doutorado foi os microcentrais hidrelétricos com fabricantes nacionais. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, professor, a respeito das novas alternativas que existem nesta área da energia. Nós sabemos que a energia fóssil ela é finita, está com os dias contados. A energia hidrelétrica, ela também tem uma limitação. Já se está falando na energia do retorno da energia atômica, mas me parece que sua tese de doutorado foi justamente buscar outras formas alternativas de energia que possam atender pequenas comunidades, pequenas unidades produtoras, fazendas, propriedades rurais e até pequenas indústrias. E indústrias mesmo. Então eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito e quais são as perspectivas que nós temos nessa área. Nós aproveitamos as hidrelétricas, uma vez que a água é de graça, e que nós utilizamos na nossa tese foi o quê? Vamos utilizar os pequenos riachos ou as represas que os antigos moradores tinham, já não só para geração de energia elétrica, mas como a utilização inicial, que é para irrigação ou para pesca. O que a gente faz com isso? Nós utilizamos a nossa tecnologia, que nós somos um dos melhores países do mundo em termos de hidrelétrica. E por que pequenas? Porque não agride o meio ambiente, o impacto ambiental é praticamente zero e você não necessita de linhas de transmissão. Isso barateia muito o custo. Só que o que nós vimos de dificuldade é que os fabricantes, uma Voith, uma Siemens, uma Brombovery, eles estão interessados em mega turbinas. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos fabricantes nacionais, locais, que possibilitassem o quê? Geração de turbinas menores. E com isso, nós atenderíamos as necessidades, porque nós somos muito acostumados com o conforto da energia, então nós não conseguimos ver, ou num horizonte, que não existe energia a 100 km daqui ou 200. Então nós fizemos um estudo no Mato Grosso em que o pessoal tinha celular através de torres e não tinha energia elétrica. Nas suas casas, nas suas fazendas? Porque você usa uma torre e atende. E o que acontece? Você tem uma grande dificuldade em vender essas usinas. Como que a gente... As ideias. Ou as pequenas? Não, vender a ideia é boa, mas eles são muito ressabiados. Por quê? Quando você parte para fabricantes nacionais, muitos deles são caseiros. O que ocorre? Eles tendem a vender não pelas especificações técnicas, mas por o que eles têm na prateleira, o que eles têm pronto. Então, o que é a função da engenharia? O que a nossa tese tinha de diferente? É que para você fazer a geração de energia elétrica, você tem que ter uma queda e uma vazão. A partir disso, daí você utiliza... Uma queda d'água e uma vazão, uma quantidade de água. O que você faz? Com isso, você determina o tipo de turbina mais adequada, mas você iria num fabricante A, ele vai vender a que ele tem na prateleira e não a que mais se adapta. Então, nós temos que fazer esse estudo, né? Vamos partir desse estudo. O que nós vamos fazer? O que mais tem de melhor. Nós temos 6, 7 tipos de turbinas. Isso disponível hoje no mercado nacional? Hoje nós contamos no Brasil com 12 fabricantes. Em condições de atender. É a hidráulica industrial de Joaçaba, né? Temos em Joaçaba, temos aqui no Paraná, temos no Rio Grande, temos em São Paulo, Minas Gerais nós temos 4 fabricantes. Só que vejam bem, eles não vão mudar a linha de produção deles para atender. Então o que nós temos que fazer? De acordo com o que a gente tem que pegar do fabricante mais adequado. Atualmente parece que mudou a política governamental nesta área, né? Antigamente era difícil você ter uma autorização de uma pequena usina hidrelétrica. Hoje parece mais fácil. Que estão inclusive autorizando... no Mato Grosso você não precisa liberação nenhuma. Nem o EIA, nem o RIMA, não. Governamental, não. Nada.
Esse que é uma grande dificuldade que nós temos para levantar o nosso potencial e o número de microcentrais hidrelétricas instaladas. Na minha infância, eu lembro muito bem, lá no interior de Santa Catarina, que tinham aquelas usinas locais, aquelas hidrelétricas locais. Só que a energia era fraca, caía, às vezes não sustentava, a luz era, digamos assim, uma capacidade bem inferior. Hoje já se tem tecnologia para ter uma pequena hidrelétrica, digamos, doméstica, que possa atender com a mesma qualidade de um sistema grande, uma concessionária? Sim, porque hoje a eletrônica avançou, né? Então hoje eu tenho uma comparação, eu tenho um processador, eu tenho geradores autorregulados, né? Inclusive sem escovas, que são os brushless, em que ele faz o ajuste sozinho. Sim. Então você pode ter a energia suficiente, mesmo com um sistema ali local, pequeno. Exatamente. Não, sem problema nenhum. O senhor estudou o projeto do professor Nielsen, essa usina hidrelétrica marítima. O que o senhor acha dessa possibilidade? Eu acho que eletricamente é totalmente viável. Para que eu possa implementá-la, eu não domino a parte mecânica. Então, na hora que ele me der a rotação, o quanto eu tenho de giro, a parte elétrica e eletrônica já é totalmente dominada. Ela é dominada. O senhor acha que o futuro, digamos assim, da humanidade vai ser utilizar esse tipo de energia, a energia das ondas, a energia eólica, outras alternativas que não essas que nós conhecemos? Não, tranquilamente. E eu acho que a hora mais oportuna é para nós partirmos agora para as fontes alternativas de energia. Por quê? Se nós não dominarmos a tecnologia, nós vamos ficar para trás. O que ocorre? Hoje, nós temos a hidrelétrica como a mais barata. Se nós pegarmos assim, o custo da hidrelétrica, a solar seria 10, a eólica 8, as outras fontes 6 e a nossa estaria em torno de 1 ou 2 em termos de reais. O que nós temos que fazer? Pegar a nossa hidrelétrica num custo barato e agregarmos outras fontes alternativas. Agora, essa da maré eu vejo mais como uma aplicação local. Eu gostaria de utilizar em barcos, né? Você agregaria no barco e você teria uma alimentação e geraria energia para o próprio barco. Isso que eu acho interessante. Certo. Não precisaria de muita energia, seria pequena, não agregaria um volume substancial no barco nem nada. Sim. Os ecologistas que no passado combateram tanto as usinas atômicas, hoje inclusive alguns defendem, acham que as usinas nucleares elas causam menos malefícios, menos efeitos colaterais no meio ambiente do que as usinas tradicionais, mesmo as hidrelétricas. Qual é a sua opinião a esse respeito? O senhor acha que aqui no nosso país nós temos um potencial ainda grande na área hidrelétrica, que não vai ser necessário partirmos para usinas atômicas? Não, eu acho que nós vamos ter que partir. O problema da usina atômica é que eu uso água para refrigerar o reator, né? Veja, o Angra 2 ela está próximo do mar ou próximo de uma outra área. E a usina atômica, uma vez bem cuidada, ela não influencia. Agora, o que você vai fazer com o resíduo, né, atômico? Onde você vai guardar isso? Onde você vai armazenar? Esse que é o problema. E a nossa Angra é uma tecnologia muito obsoleta, né? Este que é o problema. As usinas que nós temos, as duas, elas já elas são superadas. da década de 60. Vejam, na França, 80% ou 90% da geração de energia é nuclear e não tem problema. O custo é elevado em relação às nossas matrizes energéticas? Aqui, como, por exemplo, ele é superior. Primeiro, porque nós não dominamos a tecnologia, nós importamos essa tecnologia, né? A nossa Angra é da Alemanha, né? Então, isso aí. Nós temos que pagar um custo pela tecnologia e pelo que nós não detemos em termos de conhecimento. O senhor tem trabalhado com essas microcentrais elétricas. O senhor tem observado assim nos últimos anos que tem aumentado a procura por essas microcentrais, ou ainda se espera um programa governamental
que a eletrificação rural chega normalmente em grandes regiões, em praticamente todo o país, são poucas as regiões que ainda não temos. E um outro problema também diz respeito à questão das indústrias. Tem algumas indústrias que já estão produzindo a sua própria energia. Sim, vejam bem, dependendo do que a energia produz, a própria concessionária gostaria que ela tivesse um sistema alternativo, né? Inclusive, se ela gerar o suficiente, ela pode revender essa energia. Qualquer pequena e micro usina hidrelétrica, ela pode vender, ligar no sistema e vender. Pode, desde que ela tenha toda a proteção, não tem problema nenhum. E daí o interessante seria vender no horário de ponta, né? Que o custo da energia é mais caro. Veja, o horário de ponta seria das 6 18 da tarde, horas, às 22 horas. 21 horas. Isso Mas aí. dá para armazenar essa energia até esse horário? Não, você não armazena. A energia, o grande problema ela nosso, ela é gerada de acordo com a necessidade. O que você tem a vantagem é que numa hidrelétrica você não usaria água, você estaria com ela guardada no reservatório. Só soltaria a água naquela hora. Exatamente. Certo. Então, essas outras alternativas, por exemplo, o gás, o próprio carvão, o óleo diesel, falam em usar até para produzir energia, o álcool para movimentar turbinas. Como é que o senhor analisa essas outras alternativas? Eu sou favorável a todas as alternativas de energia. O único problema é o custo. Por exemplo, vamos falar da eólica. Uma vez que eu não tenho vento ou ela não é gerada em CA, eu tenho que transformá-la numa outra fonte de energia. CA, o que significa? Seria corrente alternada, né? O nosso sistema é corrente alternada. Alguma dessas fontes alternativas de energia, eu não disponho de corrente alternada. Aliás, eu tenho que transformar em corrente contínua. No início da energia, houve um grande debate eu sei que um deles foi o Thomas Edison, né, que defendia, parece, a corrente contínua. Né? Veja bem, a Itaipu gera em corrente contínua a metade da geração. Por quê? Porque a metade da usina é gerada em 60 Hz e a outra metade em 50. Essa 50 seria do lado paraguaio. Em vez de nós convertermos de 50 para 60, fez-se uma opção de transmitir em corrente contínua. Ela transmite mesmo para o Brasil em corrente contínua. Daí, no outro lado, eu inverto e transformo em corrente alternada. A vantagem que eu tenho em transmissão de corrente contínua é que a alta tensão e minhas perdas são menores e eu uso um condutor como solo, né? Eu economizo o fio. Exatamente. Mas o usuário, digamos assim, do sistema de energia... Não chega a sentir. Ele não nota. Não, ele não nota. Eu tenho um conversor na ponta e outro na outra ponta. Eu gostaria que o senhor explicasse, por exemplo, nós sabemos que tem sistemas com 220 volts e com 110. Sim. Santa Catarina, por exemplo, 220. usa 220. Aqui no Paraná, 110. É uma questão de padronização, né? As vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. Em termos de corrente, eu consigo uma potência maior em 220, ou seja, meus resistores é mais barato. Se eu usar um chuveiro de 220 volts, a minha corrente, o meu fio, em vez de ser um fio 10, eu posso usar um fio... Mas a luz, a conta no final do mês é mais barata, não? Não, mesmo preço. E o choque, se alguém levar um choque? O choque também morre do mesmo jeito, não por causa da tensão. Tanto faz o 110 quanto o 220? Em termos de o que vai determinar a morte seria a corrente, né? Então, se você pegar 110 ou 220, dependendo da tua resistência da pele ou das tuas condições climáticas. Por que nós levamos choque no chuveiro? Porque nós já estamos predispostos, nós temos a água. Veja, o que nós usamos como resistência é o próprio ar. A umidade, o que faz? Diminui essa capacidade de rigidez elétrica do ar. Então, nós estamos mais propensos a choque. Então, não é porque a pessoa tem lá na sua casa 110 que o choque vai ser de menor intensidade do que alguém que tem 220. Não, porque os equipamentos no chuveiro, ele está determinado em 5.500 watts. Eu tenho potência. O que é a potência? É corrente vezes a tensão. Quando eu estou falando em termos de choque, o que vai matar é miliampere, depende por onde vai passar, né? O que nós estamos tentando hoje em dia é a proteção. Nós temos um terceiro fio, que normalmente no chuveiro é um verde, que ninguém usa. É o fio terra? Que é o fio terra.
E o que o pessoal faz? Não usa. Aquilo ali era a nossa proteção, né? E nós temos dispositivos em que Aquele tem que ligar na malha total desde a entrada. aí pôr na terra Pôr também. na terra, ter ele já tem um fio próprio sistema. para ele. Tanto é que as tomadas novas têm terceiro pino, pode observar ali, né? Não estão ligados. Olha lá o nosso terceiro pino lá. Então esse terceiro pino É é a nossa segurança. salvação. Sim, E isso nós vai ser padronizado Vai ser no nosso país? padronizado, já está. Porque o detalhe é que cada empresa faz as suas tomadas. os Não, seus isso vai ser equipamentos. padronizado. Sim. Isso vai ser padronizado. Todos vão ter Todos que ter. vão ter. As tomadas vão ter um encaixe próprio, que ela não você. Hoje em dia você pega uma tomada, não se adapta no outro, vão ser todo padronizado. Você vai ter o terceiro pino e nós temos proteções. Por exemplo, se você levar um choque, desliga lá no teu disjuntor de entrada, já na tua caixa geral, e você não vai levar o choque, não vai ser fatal. Você vai levar só um tranco. Nós, nos últimos meses, temos passado por um período de muitas chuvas aqui na região sul do Brasil. Santa Catarina está num processo de uma calamidade terrível, com muitos mortos. Mas um dos aspectos desses acidentes naturais que de vez em quando a gente vê e o noticiário aponta são os acidentes com raios. Parece que o Brasil é um dos países, que tem maior incidência de raios. Gostaria E olha, que o senhor explicasse a esse respeito. É por causa da condição climática e da situação geográfica, né? E o que ocorre? E eu também não sabia, o raio pode cair, já teve casos que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? O que nós devemos fazer é não ficar em áreas abertas, porque nós seríamos um ponto de referência. O que o raio vai fazer? Ele vai procurar um caminho de menor resistência. O que acontece? Nos prédios, você foi um para-raio. O que ele é? Se você tiver Agora, se você tiver um para-raio e ele não estiver ligado na malha de terra, ele só chamou o raio e não te protegeu. Quer dizer, as pessoas podem sofrer o acidente mesmo dentro das suas casas? Sem dúvida. E depois não tem proteção que segure um raio, porque a capacidade dele é muito grande, né? Mesmo, já aconteceu casos em que você está desligado, o aparelho, a TV, mas estando na rede elétrica, ele vai caminhar. Porque os nossos condutores são de cobre, né? E o cobre é um bom condutor. O senhor é professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica do Paraná. Nesses últimos tempos tem havido uma procura maior de estudantes para essa área, essas áreas técnicas. Como é que está o mercado da engenharia nesse período? Houve um período que nós estávamos, assim, podemos dizer, em recessão nessa área, mas parece que estão faltando engenheiros nessa área. Não, estão principalmente na área de potência, né? Vejam, porque quando veio a eletrônica, o pessoal migrou para essa área. Da eletrônica. E daí a área elétrica ficou com menos procura, mas atualmente a eletrônica, a diferença da engenharia elétrica para a eletrônica basicamente é o nível de tensão. E hoje nós precisamos de altas correntes e de alta potência em termos gerais. Então vai faltar engenheiros na área de sistemas de potência. Sim. Uma outra questão, com a desregulamentação do setor elétrico no nosso país, empresas passaram a vender, a leiloar energia. Como é que funciona futuro, né? esse sistema? Como é que as empresas podem vender energia se algumas empresas têm as redes, né, de distribuição, têm o sistema? Eu gostaria que o senhor explicasse isso, porque é um tema que o leigo normalmente não conhece muito. Bom, hoje você entra no mercado futuro, que nem um mercado de ações, e você compra energia. O grande problema é na transmissão, né? Porque eu tenho vários jeitos de transmitir. O bom na área do setor de energia elétrica é a geração. Se você pegar na geração, você tem 10 engenheiros, na distribuição você teria 1000 funcionários, né? Vamos analisar o seguinte, na geração, se tudo estiver bem... A geração é a usina hidrelétrica. É a usina hidrelétrica. Daí eu saio da geração e vou para o meu caminho, que seria a transmissão. Ou seja, seriam as linhas de transmissão. Eu vou sair da geração e ir até uma subestação. Aí eu baixo a minha tensão e passo para a distribuição. Na distribuição, vamos dizer, é onde nós vemos os postes e o nível de tensão mais baixo. Então, quando ocorre uma fatalidade
Um carro bateu num poste. Nós vamos ter que pegar, afeta a distribuição. Quantas pessoas nós precisamos para resolver esse problema? É o motorista, é o eletricista, e é uma área em que a reclamação chega direto, né? Mas os rios, por exemplo, são patrimônios da União. Para você construir uma hidrelétrica, eu tenho que ter ter uma autorização. concessão. Como é que ocorre? Através de leilões? Não, isso daí só as concessionárias grandes, né? Nós estamos falando em micro, então se eu deter um rio, o que acontece? Eu tenho que garantir que na hora que eu fizer a minha usina, Sim. o sistema se comporte como se ela não existisse, ou seja, eu represei minha água. Sim. Você tem um córrego lá no sítio da pessoa. Tá. O que tem que acontecer? Meu vizinho mais próximo tem que ter aqueles 10 litros de água fluindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma usina em que, quando eu turbilhonar essa água, ou seja, passar pelo meu gerador, se ela sair 8 litros, eu vou ter que passar pelo meu vertedor os 10 litros. Ou seja, ela tem que se comportar, depois do período da formação do reservatório, como se a mesma não existisse. Isso vale para as grandes ou para as pequenas. Sim. Só que é a União que detém o uso da água, né? Então, nós estamos falando em micro, eu tenho autonomia, desde que eu obedeça às condições ambientais. A micro, ela ficaria limitada a que potência? Eu tenho hoje a 100K a 1K. 100K quilowatts, 1000 quilowatts a 100. A 100. Isso pode abastecer o que, por exemplo? Eu teria condições de abastecer uma fazenda com laticínios. Por exemplo, algumas casas da própria fazenda. À medida que eu vou aumentando meu tamanho de usina, daí eu passo de micro para PCH. Aí PCH já é uma legislação bem mais difícil de se obter, porque o impacto ambiental é bem maior. Certo. A vantagem da micro é que o impacto ambiental... Nós não podemos falar em impacto ambiental zero, porque na hora que o homem chegou na Terra, ele já criou um impacto, né? Claro. Mesmo, vamos fazer assim, nós vamos fazer uma usina tamanho do Porto de Itaipu. Eu seccionei a vida marinha que existia de um lado para o outro. Eu não tenho como pagar esse... Nós nunca vamos recuperar a área degradada. Ela levou bilhões e bilhões de anos para formar. Claro. E depois o que ocorre? Eu tiro o meu morador ribeirinho e levo para uma outra situação que não é a mesma, né? Correto. Exatamente. Então, nós debatemos hoje alternativas energéticas para o século XXI. O nosso entrevistado deste segundo bloco é o professor doutor Gilberto Manuel Alves. Professor Gilberto, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu tenho certeza que o senhor esclareceu bastante os nossos telespectadores e os nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e me ponho à disposição. Muito obrigado.